totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Então, chegou o dia do nosso tão sonhado casamento. O dia mais feliz da minha vida. E não vejo a hora de te encontrar. Nossa. Termina. Já te vejo maravilhosa como a noiva mais linda do mundo. Portanto, espero que esteja aproveitando. Glorifica o teu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o teu santo nome. Tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço.
a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. E para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti.
para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Eu queria iniciar dizendo assim: então se diziam entre as famílias, no meio da igreja, entre os amigos, grandes coisas fez o Senhor a vocês. E então as famílias, a igreja, os amigos podem dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso é que nós estamos alegres. Eu queria chamar a sua atenção para este momento único na vida de Cacá, permitam-me chamá-lo de Cacá, e da Ingrid. É o tempo que o Senhor separou para eles. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Se você quiser se colocar sobre os pés, nós vamos orar, pedindo a presença do Senhor, porque este lugar aqui é um lugar comum. Mas quando orarmos pedindo a presença do Espírito Santo, torna-se um lugar sagrado. E é este lugar que eles estão adentrando hoje. Deus, em nome de Jesus Cristo, adoramos o Teu nome. Nós Te bendizemos, Senhor, porque a Tua presença, Pai, é real neste lugar. Nós convidamos a Ti, Espírito Santo, para participar desta grande festividade neste momento. Eu oro por cada familiar, por cada, ó Deus, amigo, por cada igreja representada, mas especialmente pelos nubentes. Eu oro agora, abençoando no nome de Jesus. Deus, e tudo que for tratado aqui nesta tarde, que seja ligado no céu também, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queridos, pode sentar. Quando nos deparamos com um casal diante da igreja, diante das famílias e diante das testemunhas, diante do ministro da palavra, para se concretizarem a sua aliança, o seu matrimônio, nós podemos dar glória ao Senhor muito mesmo, porque isso vem de Deus. Eu quero deixar o texto que eles escolheram para o convite, eu quero deixar para a meditação nossa, que está em Isaías 41, no versículo 20, para que todos saibam, para que todos considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Para que todos vejam e saibam. Será que eles estão preparados para que todos vejam a vida deles daqui para frente? Eu disse para eles, o casamento é algo que vem do Senhor. É uma instituição de Deus. E quando nós olhamos para esse texto que eles escolheram, eu quero vincular com o Salmo 126, no versículo 2. Quando eu disse aqui no princípio, é necessário que nós entendamos que o casamento é para ser divulgado. Na terra, no céu, no inferno, tudo está sabendo agora, porque nós estamos ligando na terra e vai ser ligado no céu. E para que todos vejam, saibam, entendam e considerem, então eu trouxe da parte do Senhor 3
leis que vai estar concretizando a vida deles daqui até o último dia que eles ficarem juntos. E a primeira, se eles querem que todos saibam, a primeira lei que eu quero falar nesta noite, nessa tarde, é uma lei biológica. A lei do ajuntamento de um homem com uma mulher. Se eles querem que daqui a alguns anos os filhos participam deste momento especial que eles estão participando, tem que ser o relacionamento de um homem e uma mulher. E a Bíblia diz em Gênesis 1, 27, lei biológica, mas também, primeiro, bíblica. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, e por isso estão aqui diante do Senhor nesta tarde. E ninguém pode ir contra. As leis humanas estão tentando levantar outras leis, tentando intimidar essa que Deus tratou desde o princípio. E nós vamos de encontro a ela, trazendo para Cacá e Ingrid, homem e mulher, macho e fêmea. Certamente daqui a alguns anos eles estarão com bebês, daí a pouco esse bebê vai crescer e estarão aqui juntos também. Fecundação. Querem progredir, precisam de ser um homem e uma mulher. A segunda lei que eu gostaria de falar é de uma lei moral. Se eles querem que todos saibam, que todos vejam, que todos considerem e entendam que foi Deus que fez isso, que o Senhor os ajuntou, então tem uma lei moral. A Bíblia diz assim, o que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Viu, Cacá? Viu, Ingrid? Se é Deus que está nesse negócio aqui, hoje, ninguém pode separar. Nem vocês mesmos. Queremos colocar culpa em Deus, queremos colocar culpa na terceira pessoa, que é um familiar, ou um pastor, ou alguém da igreja, ou um amigo, colega de trabalho, no diabo, queremos colocar culpa em tudo, menos em nós mesmos. Mas é nós que somos os responsáveis por continuar daqui para frente. E como nós podemos fazer isso? Nós podemos trazer alguns textos da palavra. E eu trago para Ingrid e Cacá especialmente. Está lá em Lucas, no capítulo 14. A Bíblia diz que quando alguém quer construir uma torre, e eu quero chamar essa torre de casamento, quando alguém quer construir um casamento, primeiro ele se assenta e começa então a fazer os planos, calcular despesas. Cacá vai olhar se a Ingrid não vai ficar muito cara para ele. A Ingrid vai olhar se o Cacá não vai ficar feio daqui a uns 30, 40 anos. Eu já fui igual o Cacá. Bonito, né? E a minha esposa já foi igual a Ingrid. Depois ela vai me pegar, mas é isso, queridos. É isso que eu digo para eles e eu já disse para eles. O tempo passa para todos nós. E o casamento, querido, não pode ser só esse momento aqui, com todos vendo e percebendo que foi o Senhor quem fez isso. Daqui a 50 anos eles vão entender que foi o Senhor quem fez isso. Eu tenho 42 anos de casado com a mesma mulher. E eu posso dizer, foi o Senhor quem fez isso. E todos vejam, todos sabem. E é interessante que alguns não participaram, não puderam vir, mas vão ficar sabendo deste momento. Mas o texto em si vai dizer
Eles precisam se assentar. Tem talvez uns 3 anos de namoro. Eles ali colocaram tudo nos planos, nos projetos, para chegar até aqui. Sabe, queridos? E por isso eles estão concluindo hoje. E o que está sucedendo? Né? Lançando os alicerces. Eles estão hoje iniciando o casamento, e eu chamo esse alicerce, esse casamento de alicerce, porque é uma base que ela começou lá no princípio. E esta base, ela continua, porque o casamento também é como um edifício. E quantas pessoas vão passar pela vida deles? Não só nós que estamos aqui, muitos vão passar pela vida deles e vão tê-los como alguma coisa que vai, assim, realmente casaram no Senhor. E por isso prevalece. E todos vão aplaudir em vez de zombar deles. Eles precisam ser aplaudidos todo dia. Porque não é todo dia que encontramos um casal diante do altar hoje. Estão contratando, estão morando junto e está fora da Bíblia. Nada contra os que estão assim aqui hoje. Nada contra. Mas a palavra é para os dois que estão aqui e para aqueles que querem mudança de vida no seu relacionamento, porque vale a pena. Daqui a pouco eles estarão aqui registrando no cartório civil aquilo que eles desejaram há alguns anos atrás. Então, essa lei moral, se é Deus que a juntou, o homem não separa. Vai ter momentos de dificuldade? Claro que vai. Eu tenho 42 anos de casamento, eu tenho momentos de dificuldade no meu relacionamento, mas isso não implica em separação, divisão. Por quê? A Bíblia vai dizer também em 1 Coríntios, no capítulo 14, também se a trombeta der som incerto, como que se prepara para a batalha? Casamento é uma batalha, é uma guerra. Cacá e Ingrid estão partindo para um tempo especial da vida deles, mas encontrarão muitas surpresas. E eu disse para eles essa semana, na segunda-feira ou terça, o casamento é uma viagem, eu gosto muito de dizer, é uma viagem que não pode ter volta. Mas nessa viagem, um tem que ouvir o outro. Mas se a trombeta der som incerto, a trombeta é a boca de cada um deles falando para o outro. Se ela der som incerto, é motivo de separação, de parar? Não. É motivo de se ajeitar ali. Quando um som, aquele som ali, né, que se ele é inanimado, mas se alguém tocar fora do som, do tom, alguns cantores, eu tenho o Reginaldo, mas a Priscila aqui, que sabem se o som vier ao contrário, como vai trazer, né, a palavra certa ou a tonalidade certa. Eles só dão uma olhada e ali eles se fazem a junção e sai o som perfeito. E aí podem cantar. Aqui também é a mesma coisa. Vai ter momentos de dificuldade? Sim. Mas se a lei moral, se Jesus os ajuntou, Cacá e Ingrid, pode acontecer o que for, sabe? Pode faltar o dinheiro para a alimentação, pode adoecer. Nós sempre falamos assim, na doença, sabe? Na saúde, na prosperidade, na pobreza. E às vezes falamos isso e tem casamento que não dura 2 meses. Chamamos os melhores preletores para tentar, sabe, abençoar e consagrar o matrimônio.
Mas se não for entre os dois, daqui para frente, nada adianta. Então, esta lei, a lei moral. E o que é lei moral? É o conjunto de princípios ou regras que guiam o comportamento e ações de pessoas, com base correto ou virtuoso. Isso é a lei moral. Eles estão buscando o quê? Para que todos saibam e entendam e vejam que é o Senhor que os trouxe no altar hoje. Para que você, que é testemunha, você que a partir desse momento se torna familiar deles, porque até Goiânia mesmo eles eram família, mas a partir de agora, aqui inicia-se uma torre, um casamento, um edifício, e daqui agora eles prosperam em tudo que eles quiserem prosperar. Mas eu preciso falar do terceiro ou da terceira lei. Eu falei da primeira lei, a lei biológica. Um homem se ajuntando a uma mulher. A lei também moral, que se é Deus que está juntando, nada vai poder os separar, nada. E agora a terceira lei, tudo que vai segurar eles daqui para frente, e eles já o têm com eles, é a lei do amor. Pegou? Pegou aí? A lei do amor. Mas o que é o amor? Alguns acham que o amor é dinheiro. E a Bíblia, a própria Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Eles podem enriquecer financeiramente? Claro que pode. E será bênção para a igreja, para a vida deles, para os familiares deles. Vai ser bênção. Mas o que é o amor? A Bíblia diz: onde tem o amor, não tem medo. Aliás, aonde o amor entra, o medo precisa ir embora. Está escrito em 1 João, no capítulo 4. Mas se você for para 1 Coríntios, capítulo 13, você vai entender perfeitamente o que é o amor. Ele não acaba. Primeira coisa que eu quero falar aqui, e muitos dizem: não, o amor acabou. E o amor não acaba. Então não vá contra a palavra de Deus, a lei perfeita de Deus. O amor, ele não suspeita mal, Cacá. Sabe o que é isso, Ingrid? Você nunca vai suspeitar do Cacá. Pastor, mas e se ele der uma carona para uma menina bonita? Foi necessidade. Até que se saiba o que aconteceu. E ao contrário, aqui é mais difícil. O amor não suspeita mal, Cacá. Se você vê ela com um rapaz, vê-la com um rapaz. Está vendo que luta difícil? Mas você sabe com quem você está se casando hoje, aqui no altar. Você está casando diante de um Deus que assegura esse relacionamento até o fim. O amor, ele não suspeita mal, ele não tem inconveniência, ele não é inconveniente. E o que é isso? Ele dá o lugar para a esposa. Ela dá o lugar para o esposo. Sabe o que é isso? Abnegar-se. Negar-se a si mesmo.
É o que Jesus fez por mim e por cada um que está aqui nessa tarde. E eu finalizo dizendo: o amor, ele excede todo entendimento. E se os dois estão aqui nessa tarde, é por causa desse amor. Qual o amor? O amor de um homem para com uma mulher. O amor conjugal. Poderíamos falar de o amor eros, a atração um pelo outro. Mas isso é com eles. E pronto. Que o Senhor os abençoe grandemente nessa nova caminhada de vocês. Cacá seja muito feliz. Eu sei que o seu sonho, o seu projeto está sendo realizado aqui nessa tarde de hoje. Ingrid, seja muito feliz. Você está diante do homem da sua vida. Daqui para frente você vai olhar para ele e vai entender que todos os dias você o tem para que vocês possam viver felizes até que a morte os separe. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim, tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim, tenho uma nova dança em mim. Estão em minhas mãos um par de alianças. E eu sempre gosto de dizer, Cacá, Ingrid, Deus ele fez várias alianças com o seu povo. Alianças físicas, para que o povo entendesse o projeto dele para a sua nação. E quando nós deparamos com essas alianças, e Cacá e Ingrid sabe que é para que todos saibam, vejam e entendam. Então a parte física do casamento deles está em minhas mãos agora. E eu gostaria que você ficasse sob seus pés, para que nós possamos orar consagrando as alianças, selando, esse momento especial na vida de Ingrid e Cacá. Se as alianças demonstram que a partir de agora eles são marido e mulher, Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. Ele derramou o sangue
dele lá na cruz do Calvário, para que ele possa salvar a sua vida. Mas você precisa de se aliançar com ele. Ele nunca quebrou essa aliança com você. Às vezes você tem quebrado. Nós quebramos. Aqui pode acontecer quebra de aliança? Sim. Mas não é culpa desses 2 anéis. Não. Eles são símbolos. A verdadeira aliança está no coração de cada um deles. E que o Senhor possa selar para a sua glória e o seu louvor em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, te louvamos por esta tarde gloriosa, Pai. Na tua presença mais uma vez, apresentamos ao Senhor, Pai, esses 2 anéis. Pai Santo, que a partir de agora vai fazer parte desses 2 jovens que estão diante do altar do Senhor. Pai, nós te louvamos pela vida deles e te pedimos, ó Deus, que este casamento, Senhor, seja para reconhecimento de todos que passarem pela vida deles durante as suas vidas. Pai, nós oramos e apresentamos este par de alianças ao Senhor e consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor. Neste momento nós vamos deixar cada um deles fazer a entrega e já, assim que colocar as alianças, cada um, se quiser fazer alguma coisa, eu sei que tem aqui alguém que quer fazer, eu poderia pedir para vocês falar alguma coisa, mas eu queria deixar a espontaneidade, porque está partindo do coração de cada um de vocês. Amém? Boa tarde a todos. Felicidade em ver cada um de vocês aqui. Meu amor, apesar de eu vir falando esses dias que seria muito fácil para mim falar os votos sem escrever, assim eu resolvi fazer. Mesmo escrevendo, ainda continua muito fácil expressar meu sentimento de amor e tudo aquilo que eu planejo viver ao seu lado, diante da maravilhosa companheira que o Senhor colocou ao meu lado. Mas antes, preciso externizar a minha gratidão a Deus, aqui na frente de todos, por fazer tudo isso por mim, mesmo sem o merecer. O Senhor Deus me deu a graça de nascer em uma família exemplar, em meio a pessoas amorosas, honestas, de caráter, trabalhadores e unidos, sendo que poderia ficar pelo resto do dia falando as qualidades. O Senhor me deu a graça de ser filho de um pai e uma mãe, a quem eu devo eterna gratidão por ter feito de tudo para que tudo isso acontecesse algum dia na minha vida, corrigindo os erros e aplaudindo os acertos, sendo felizes nos momentos de alegria e chorando nos momentos difíceis. E agora, mais uma vez, o Senhor me honrou, me permitindo fazer parte da sua família, que é tudo isso e muito mais. Me honrou com um sogro amigo e uma sogra maravilhosa, cunhadas queridas e familiares que eu amo como se fossem da minha família. E você, nem nos meus maiores e melhores sonhos poderia imaginar que Deus iria me presentear com uma pessoa maravilhosa, linda, inteligente, carinhosa, honesta, meiga, uma mulher de caráter, infinitas qualidades, que todos aqui são testemunhas que digo a verdade. Que o Senhor me
me ajude a ser melhor um pouco mais a cada dia. Me ajude a cuidar de você em todas as estações da vida, percebendo cada detalhe, sendo um amigo, um companheiro, paciente, alguém que sempre vai querer te ver crescer, a sua felicidade, a realização de seus sonhos, que sorri nos momentos de alegria, que chora junto nos dias de luta e o mais importante, que caminha junto com você para os pés do Senhor. Nós dois sabemos quanto foi difícil chegar até aqui. Quantas vezes choramos e pedimos a Deus para que fizesse o nosso casamento, que preparasse o nosso lar. E hoje estamos aqui vivendo a promessa, em um dia lindo, cercado de pessoas que amamos, e mais uma vez testemunhando que o Senhor nunca falha em suas promessas e fez muito mais do que pedimos e possamos imaginar. Para que vejam, saibam, considerem e compreendam que a mão do Senhor fez isso. Assim, diante de Deus e de todos, eu me comprometo a ser seu esposo hoje e por toda a eternidade. Meu amor, quando eu te vi pela primeira vez ali na igreja, em um culto de quarta-feira, eu não poderia imaginar que estava diante do homem da minha vida. Alguns meses antes de te conhecer, eu fiz uma pequena oração. Pedi para Deus guardar o meu coração e só entregar para alguém que me amasse de verdade, do jeitinho que eu sou. E quando você chegou, eu senti paz, uma paz tão verdadeira que eu entendi, era você. Desde então, a sua presença tem sido a resposta de tudo que um dia eu pedi. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo que fez e faz pela gente. Você se tornou o meu porto seguro, meu apoio em todos os momentos e a pessoa com quem eu posso ser eu mesma. Eu admiro seu coração enorme e a forma como você está sempre ao meu lado. Hoje eu prometo ser sua esposa sábia de provérbios, que edifica o lar, que ora, que honra, cada passo da nossa caminhada. Prometo te respeitar e cuidar de você com o mesmo amor que você me dá. Escolho você hoje, amanhã e sempre. Eu te amo. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada, em Cristo está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. Firmada, Ele
alcançou a minha casa. Ele, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. A rocha em que minha casa está firmada, Ele, o amor que alcançou a minha casa, Ele, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. A rocha em que minha casa está firmada, Ele, Senhor, ó Deus, que aconteceu até aqui, Pai. E agora nós estamos, ó Deus, abençoando os teus filhos, Senhor, que começam uma nova etapa de suas vidas. Ó Deus, o nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar com eles em todo o tempo, no nome do Senhor. Abençoe, Pai, a sua casa, as suas famílias, ó Deus.
Abençoe a igreja da qual eles fazem parte. Em nome de Jesus Cristo. Pai, que esta viagem sem volta, Senhor, só de ida, Senhor, possa ser testemunha para todos quantos passarem por eles, no nome de Jesus Cristo. E agora, como ministro do Senhor, eu os declaro marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Ô Ingrid, Cacá, para que todos saibam que foi a mão do Senhor que fez isso. A misericórdia, a graça, o amor de Deus seja sobre vocês em todos os dias da vida de vocês, em nome de Jesus. Vão em paz. E Deus te abençoe. Aqui, ó, tá gravando. Obrigada, gente, pela presença de cada um. Estou muito feliz com a presença de cada um de vocês. Mas é com muito prazer que eu agradeço a presença de todos.
Pode ter certeza que são muito especiais nas nossas vidas e não estão aqui à toa. Cada convidado, né, foi com muito carinho, seleção, e a gente está muito feliz com a presença de todos. Espero que todo mundo esteja aproveitando, que esteja tudo bom, do jeito que a gente planejou. Para nós está tudo lindo, está todo mundo bonito, cheiroso, e espero que tudo esteja bom para vocês também. Eu agradeço a presença de cada um, agradeço as boas intenções de cada um para nós dois, e falo por mim, pela Ingrid, e vamos curtir, né? Vamos comer, e é isso. Obrigado mais uma vez, que Deus abençoe cada um de vocês. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer e faz chover. Fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Que seja hoje, que seja agora, seja hoje, seja agora, vem derrama no teu espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama no teu espírito. Seja hoje. Uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador. Enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Vai!
que a água é o consolador. Enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Década de 90, galera, vamos lá. Abre os olhos sobre o mesmo teto todo dia, tudo outra vez. Acordo, tapa no relógio, a mente tá vazia. São 10:06. Hoje a morte do meu ego tá fazendo aniversário. Será que eu vou chegar a fim de mais um calendário? Eu não sei. Disseram que o teu amor é novo a cada dia. Eu pensei, eu quero ouvir a tua voz falar o que eu queria. São 10:06. E se é pra te servir, então matar aquela velha sede. Se é pra te servir e nunca mais cair na mesma rede, eu vou. Se é pra te servir, então matar aquela velha sede. E se é pra te servir e nunca mais cair na mesma rede, eu